No coração eufórico de Timbaúba, na zona da Mata de Pernambuco, existe uma tradição que ultrapassa gerações ao som inconfundível de uma buzina. É o boi de buzina. Mais do que uma agremiação, é um patrimônio cultural que mistura cores, ritmos e poesia. Com uma estrutura de madeira e enchimentos de espuma ou papelão, o boi, o principal personagem, dança pelas ruas, celebrando a riqueza de uma cultura que resiste ao tempo. Falar dessa questão de história em relação ao boi de buzina se torna um pouco complexo porque ninguém é dono da verdade absoluta. Existem diversos grupos, N culturas e cada um tem sua forma. Eu me chamo Técio Gadelha. Hoje, atualmente, eu sou o presidente da Associação Boi de Buzina Roxinol. A história que eu mais ouvi foi o surgimento dessa cultura ter vindo através dos caminhoneiros, que faziam a questão do transporte, de alimentação e algumas coisas aqui para o município de Timbaúba, e eles trouxeram essa cultura para cá. Inclusive, um dos primeiros bois a surgir, que tem relatos de história, é chamado Boi do Óleo, e esse nome já se deriva por questão dos caminhoneiros ter trazido essa questão dessa cultura. Então, o boi de carnaval de Timbaúba, que passou a ser conhecido como o boi de buzina, ele inicia como todas as agremiações folclóricas da época, né? Eu me lembro em 1970, a gente tinha aqui uns 2 bois que eu considero que era a grande tradição da época, que era o boi de Bitanta e o boi de Nelson. Esses bois que naquela época faziam aquelas disputas, encontros nas ruas, e havia realmente aquela briga de bandeiras e tal, e havia uma guerra realmente, no dito popular, né? A boa guerra, né? Que existia entre eles para viverem e vivenciarem aquele carnaval. Depois veio a introdução da buzina de lata, essa buzina de lata que acontece com o seu Mário, que é quem faz a introdução dessa buzina. Ele confecciona a buzina e os bois começam a utilizar essa buzina, e deu esse diferencial, que causou uma evolução naquele tipo de agremiação artística que a gente viveu dos anos 60, 70, e de 80 para cá a gente começou a conviver com esses bois diferenciados que chegaram a ser a tradição atual do Carnaval de Timbaúba. Em tempos passados, a rivalidade dos grupos era tanta que foram criadas lendas a partir dos confrontos. Existe uma disputa por questão de títulos e territórios. Eu conheço alguns grupos e eles brigam, mas é mais dessa questão de quando se tem um encontro, quando se tem um concurso. Essa rivalidade, digamos que ela é mais artística do que física. Mas nos anos anteriores, quando não se tinha essa percepção que cultura popular é para ser vista e passada na questão da educação, mas tinha sim, já teve brigas físicas, já teve grupos que tiveram seus bois quebrados, e tanto o boi lampião quanto o boi surubim foram bois que existiram e também fizeram a história do boi de buzina. Eles contribuíram muito para que hoje o boi de buzina tivesse o nome que tem e o espaço que hoje ocupa. Alguns grupos do passado se tornaram mais do que apenas lendas, criaram uma atmosfera onde os confrontos ocorridos entre eles afastavam as pessoas de admirar o espetáculo do boi de buzina. Falar do boi do sangue e do boi coração é mexer com a minha memória, pois desde criança eu sempre fui apaixonado pela questão do boi. Só que esse boi, classificado como boi do sangue, era o único boi que saía na sexta-feira, antes do sábado de Zé Pereira, e quando todos os machantes terminavam suas funções no matadouro, eles faziam um boi, e esse boi ele era vermelho, mas o tecido dele era branco, mas ele não era vermelho por pigmentação, é porque realmente era o sangue do gado que era falecido lá no matadouro, e eles eram todos armados com facas, que eram machantes. Então ele saía à meia-noite, ia para o centro. Então era o único grupo de bois que meu pai não deixava eu ir ver por questão dessa situação mesmo, de agressividade.
Em relação a ele, o boi coração, tinha como também não só o coração, tinha com trigo, com o boi Nelore, como o boi turino e por aí se vai. Porque a cultura do boi de buzina de Timbaúba é puxada mais para essa questão de vaqueiro, mais nordeste, aquele boi de solta, aquele boi agressivo. Então, quando os dois grupos se encontram, eles vão fazer aquela agressividade. É como se dois bois chucros se viram a primeira vez e eles vão entrar em conflito. Mas é só a dança, só ensejo. A cultura do boi de buzina vem ganhando espaço no cenário nacional, algo que em tempos passados era impensável. A importância do boi de buzina como identidade cultural de Timbaúba é fundamental, porque depois de tanto sacrifício passado pelos grupos, ultrapassando essas barreiras do tempo, não é? Fez com que o boi hoje fosse algo internacional. A ajuda da internet e principalmente através de depoimento de pessoas conhecedoras, fez com que isso fosse reconhecido tanto pelo município como principalmente pelo Estado. A gente tem aí mais ou menos 10, 12 anos atrás, foi feito inclusive uma lei que se criou no município colocando o boi de buzina como a representatividade cultural do nosso município. Então, onde você vê hoje a marca de Timbaúba, ela está agregada ao boi de buzina, ao carnaval de Timbaúba. Então, a gente tem nessa representatividade cultural a representatividade também do município, né? A nível estadual, a nível Brasil e até a nível internacional. Então, quem vem para cá, para o nosso município, para brincar um carnaval ou para viver qualquer outra festividade aqui na cidade, eles procuram o boi de carnaval, o boi de buzina. Nos dias atuais, várias agremiações tradicionais e históricas do boi de buzina desfilam pelas ruas de Timbaúba e em diversas cidades de Pernambuco. São grupos que resistem ao tempo e às dificuldades. O boi de buzina em Timbaúba, recentemente, ele tem ressurgido. Teve aquele período de pandemia que a gente vivenciou e que muitos dessas agremiações, não só os bois, mas outras agremiações carnavalescas, outras instituições culturais do município, eles sucumbiram, né, diante da pandemia, não se recuperaram. Mas aí, no carnaval do ano passado, a gente teve uma junção de forças, né? Tanto a União dos Bois de Carnaval de Timbaúba, o BCT, junto com a Prefeitura Municipal, instituíram, né, uma fórmula para apoiar e incentivar. Teve também o apoio do governo federal com a Lei Aldir Blanc I, né, que a gente conseguiu repassar algumas verbas para essas agremiações se regenerarem, né, reformularem, refazer as batucadas, os trajes, né, dos brincantes. E aí a gente teve já no Carnaval 2023 a apresentação de pelo menos 12 bois e esse ano, 2024, mantendo essa mesma tendência de apoio, a gente chegou a ter 15 agremiações já no Carnaval desse ano. Então, as principais destaques aqui, a gente poderia citar o boi Roxinol, né, que evoluiu, é um boi infantil que está com uma apresentação maravilhosa, fazendo inclusive várias apresentações nas escolas do município. É o boi campeão desse ano, o boi da categoria infantil. O boi do trigo, que vem sempre mantendo uma linha também, sempre é campeão, é vice-campeão nos carnavais aqui em Timbaúba, e ele foi o campeão desse ano, de 2024. Tivemos também a evolução, como já citei anteriormente, do boi bambu, né, que deixou de ser boi infantil para ser um boi adulto. E aí vem os outros bois tradicionais, o Quentura, que é um forte boi também aqui do município, o boi criança, o boi Nelore, entre outros. Uma das características do boi de buzina é a tradição. Alguns dos mais emblemáticos e tradicionais bois de buzina a desfilar nos carnavais de Timbaúba e em diversas outras festividades são o boi do trigo e o boi rouxinol, que tiveram seu surgimento de modo curioso. Ambos inevitavelmente arrastam olhares e aplausos onde chegam. Meu nome é Rosenilton da Silva, conhecido por Mestre Croá, do Boi do Trigo. A ideia foi do primeiro fundador dele, que foi São João, o padre falou, João Elia. Entendeu? Que Elia foi o primeiro dono do Boi do Trigo. Isso foi esse dia dela, foi na padaria Paris, quando o padeiro estava lá. Juntou-se os padeiros, tiveram ideia e formaram o Boi do Trigo. Falar o surgimento do boi Roxinol, a gente também não pode pautar a questão da vaca malhada. Porque o boi Roxinol, ele se deriva da vaca malhada. A vaca malhada foi um folguedo que tinha a mesma prática do boi. E na época do seu surgimento e o tempo que ela passou em atividade,
eram amigos que gostavam da brincadeira do boi e fizeram a fusão com o carnaval. E por ser uma vaca, eles visitavam os componentes que faziam parte da vaca, iam na casa desses amigos e levavam aquele famoso conhecido leite de onça, que era água ardente de cabeça com leite de coco, uma batida de coco popularmente conhecida hoje. Então eles chegavam na casa dessas pessoas e eles davam essa batida, esse leite de onça, e diziam que era o leite da vaca. Aí por que aí entra o boi rouxinol? Porque existia a vaca, que era o elemento principal, e cada uma trazia um boizinho, que eram uns boizinhos pequenininhos, que eram os filhos dos componentes, e saíam embaixo dançando. Então existia 2 boizinhos que diziam que eram filhos da vaca malhada, que era um era o boi rouxinol e o outro era boi caracu. Então, com o falecimento de um dos irmãos dos responsáveis pela vaca malhada, teve o término da vaca. Então, foi quando o meu pai, Severino Gadelha, falou com o responsável na época, que era seu Abílio, e perguntou, já que não existia mais a vaca, que tinha dado um fim, se ele poderia pegar o boizinho rouxinol e transformar em um boi adulto, ou seja, num projeto. E hoje foi, né? 62 anos, porque quando isso veio acontecer foi em 1962, quando aconteceu a situação que a gente relatou, foi dia 13 de janeiro, e o nome rouxinol, ele se dá pela questão de ser um passarinho muito belo. O carnaval não é a única festividade em que os bois se apresentam. Alguns têm o calendário de apresentações o ano inteiro, seja em Timbaúba ou em diversas outras cidades de Pernambuco, que passaram a admirar a cultura do boi de buzina. O boi de buzina, a gente faz vários eventos, entendeu? Inclusive o principal mesmo é o carnaval, né? A gente se apresenta aqui no concurso do boi de carnaval de Timbaúba, e vai para Nazaré, vai para Condado, a gente vai para Vicença, Bonizaro, a gente vai para Feira Nova, entendeu? A gente vai para várias foi chamada, a gente está indo para fazer os eventos na cidade, é legal o carnaval também. E os eventos aqui, quando é chamado, aqui na cidade mesmo. O boi rouxinol, ele tem um calendário anual de apresentação. A gente não só faz parte do carnaval. O carnaval, digamos, é onde o boi acorda e ele vai dormir no ciclo natalino. Passa a questão do carnaval, passa a questão da Páscoa, entre os festejos juninos, onde o foguete de boi em geral, ele entra, passa-se, aí vem agosto, que é a sambada anual do boi. Passa agosto, tem algumas apresentações em relação ao folclore, Semana do Folclore. Aí vem Semana da Criança, e vem a questão do ciclo natalino. Fora algumas apresentações ou contratações do boi para viagens, etc., seminários. Outra característica do boi de buzina são os personagens inconfundíveis que formam as agremiações. O personagem do boi de buzina compõe muito, né? Porque tem a Caterina, tem a Burrinca, tem o Mateu, né? O mestre, contra-mestre, porta-bandeira, o toureiro, entendeu? O boi, que é a peça principal, entendeu? Que é o boi da frente, que é o boi de trigo. E também a buzina, que é considerada que é a peça principal do boi de buzina, é a buzina, porque é único em várias cidades, só tem de Timbaúba. O boi de buzina utiliza instrumentos que em harmonia formam um ritmo único, embora seja associado ao maracatu e ao caboclinho. Falar um pouco sobre a rítmica que compõe o boi de buzina, ela é muito complexa, porque se você juntar N grupos e você intercalar pessoas com os mesmos instrumentos, a rítmica nunca vai ser a mesma. Eu vou falar particularmente da batucada do boi rouxinol. A batucada do boi rouxinol é uma batucada mais compassada, é uma batucada mais lenta. Ela não é uma batucada tão agressiva, tão frenética, feita as dos demais. Mas tem uma questão, não tem um padrão. Os instrumentos básicos utilizados em uma percussão de boi são 5. A gente tem o instrumento, a caixa, tem o bombo, o gongué, o mineiro, e a buzina e o apito do mestre. A buzina, que é a que dá o nome e a característica do boi, que é o boi de buzina, e o seu som se assimila a um berrante. Aí vem a caixa,
o surdo, o mineiro ou ganzá, dependendo da região, que varia muito esse nome. Tem o gongué, que são 2 chocalhos, e eles se intercalam o som. O boi de buzina é uma união de culturas onde se misturam poesia, música e dança. As toadas ou loas, cantigas improvisadas, são cantadas pelo mestre. De acordo com a rítmica do boi, ela traz as suas melodias, que são os cânticos que são entoados pelo mestre e repetido pelo contramestre. Cheguei de novo com prefeitura brincar. Na frente da prefeitura vai vadiar. Vou dar um exemplo. Palema, 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 abra a roda pro boi vadiar. Amarra a corda, roxinol, a pancada é do boi roxinol. É nesse ritmo, por conta da batucada do boi roxinol, ser mais compassada. Se fosse outra pegada de percussão, seria um pouco mais rápido, para acompanhar o ritmo. Cada elemento que forma o boi de buzina tem sua importância. Os trajes e estandartes são fundamentais e descrevem a temática abordada por cada grupo. Falar dos trajes do boi de buzina, você tem que entender um pouco o que é o boi de buzina. Então, essa pegada marcante mais aqui para o Nordeste, voltada mais para o vaqueiro. E a gente trabalha também nessa questão de tema. Cada grupo de boi, ele trabalha com sua função de cores. Ele tem suas cores. O boi roxinol tem suas cores específicas. Mas nem sempre a gente vai trabalhar em cima das cores padrões dele. A gente vai trabalhar em cima das cores do tema, mas não fugindo do rústico e do original. Para falar um pouco de estandarte, a gente tem que designar sua importância. Porque o estandarte, ele leva todas as informações do grupo. Mas a confecção de um estandarte, ele se vai por tecido, veludo, ele se vai, ou seja, por cola quente, cola de sapato, espuma, ferro, torçal. Ele tem todo um processo para ser feito. Mas a questão do estandarte vai de acordo com as cores do tema, mas a sua função é levar toda a informação possível, com data de fundação, as cores que aquele grupo está abordando, com o tema daquele ano. A cultura do boi de buzina não apenas leva o espetáculo às pessoas, mas também inúmeros benefícios sociais. Existem benefícios sociais em cima do boi de buzina, porque a gente trabalha com inclusão, a gente faz trabalhos sociais, a gente tenta, de uma certa forma, abranger o máximo de pessoas, abraçar pessoas, trazer pessoas para o boi, para o grupo, resgatar crianças do meio de rua, poderiam hoje estar no meio da criminalidade. A gente trabalha com eles trabalhos sociais. O boi roxinol tem um trabalho fundamental no que se refere a isso da inclusão social, porque tem pessoas que são portadoras de deficiências, sejam elas motoras ou psíquicas, mas que estão ali, tocando, dançando, participando ativamente. Então, a gente tem um processo muito grande educacional em cima. Trazer esses meninos, essas pessoas, incluir na sociedade e fazer uma formação para que eles se tornem grandes pessoas, grandes profissionais mais na frente. É importante também salientar o envolvimento de todos, porque tem pessoas que vivem no meio de uma sociedade marginalizada. O comportamento é altamente agressivo. Mas quando chega para dentro do grupo, que começa a conviver com pessoas que têm mentalidades diferentes, e que a gente começa a trabalhar essas pessoas, e essas pessoas se modificam e depois dos anos a gente vê que elas casam, têm suas famílias constituídas, isso é muito importante. E eu posso falar isso com propriedade porque eu trabalhei com vários grupos de segmentos diferentes e a máxima sempre foi essa: a integração, o respeito e a socialização acima de tudo. O boi de buzina, assim como outras agremiações, né, que fazem carnaval, que fazem festa junina, que fazem outras festas populares, eles têm aquele poder, né, de juntar, tirar os jovens das ruas, né?
Então a gente observa muito isso. E é uma atividade que as crianças gostam. Quando eles se identificam com aquele tipo de atividade, eles vão fazer com o maior prazer e aí esquecem outras atividades, né, que não são bem-vindas. E aí, socialmente, isso é positivo até demais. Recentemente, a gente recebeu uma proposta de um dos grupos aqui, o Boi Roxinol, fez uma proposta para fazer apresentações nas escolas, né? E a gente, conversando com a secretária de Educação, abriu-se esse espaço para que eles levassem a cultura do boi para dentro das escolas, né? Lembrar o tempo do boi de papelão, né? Que as crianças faziam boi com a caixinha de papelão e saíam nas ruas brincando. Aquilo ali já ia amadurecendo a ideia de brincar no boi, né? De trabalhar o boi como uma cultura realmente que merecia todo esse destaque. Quando o governo do estado abriu o edital, a diretoria do Boi Roxinol sentou e resolvemos ser usados, criar um projeto para que a gente explicasse a origem do grupo, mas que a gente também explicasse o que era o grupo. E a gente fez uma aula show, onde era subdividido por etapas, e cada etapa falava de algo diferente. História, vivências, ritmos, elementos, a composição no todo, até chegar à questão educação. A receptividade nas escolas foi muito interessante, porque até mesmo os professores da cidade de Timbaúba não tinham conhecimento que era tão profundo a composição de um grupo. E isso foi muito bacana para a gente que idealizou esse projeto. A mesma coisa aconteceu na cidade de Itambé, quando o boi foi se apresentar em Itambé. A receptividade também, segundo os relatos dos componentes, das perguntas que os professores fizeram após a apresentação. Então, é bom que esses trabalhos sejam não só único, que o próprio município em si crie projetos educacionais para que a gente possa, outro grupo, dar continuidade a esses trabalhos, porque é fundamental essa questão. Apesar do boi de buzina estar enraizado na cultura da cidade de Timbaúba, ele vem enfraquecendo ao longo do tempo. O legado deixado pelos antigos parece não despertar o interesse da nova geração. Hoje, uma das maiores dificuldades em relação ao boi de buzina é a questão que a cultura está sendo extinta. A cultura do boi de buzina está perdendo espaço para essas culturas novas. Também, hoje não tem um trabalho voltado em resgate da cultura do boi. Você vê muitas historinhas de folclores, que é onde você vai, Alice no País das Maravilhas, mas você não vê uma preocupação de um mangá relacionado à cultura do boi. Você não vê uma historinha para criança que fala do boi. Então, é muito difícil para a gente hoje, que somos representantes, de manter essa cultura viva. Porque se fala, e vai passar nesse documentário, de quantos bois, há um certo tempo atrás, existiam e quantos hoje permanecem em atividade. Todo ano, por questão de dificuldade, um para de sair, por questão de componente, por não ter aquela sensibilidade, alguém que chegue, indique essas pessoas o verdadeiro caminho. Tem uma coisa muito importante aqui no Boi Roxinol que aconteceu no carnaval desse ano, 2024. Chegou um senhor de idade, ele me fez um pedido, ele falou assim: eu posso colocar meu neto para tirar uma foto em cima desse boi? Pode sim, porque sempre o pessoal gosta de colocar crianças em cima e tirar uma foto. Aí ele me relatou uma coisa, ele falou: meu pai me botou em cima desse boi, eu botei meu filho e estou botando meu neto. Para você ver a importância do legado. Então, se não tiver uma preocupação para a nossa cultura, se não tiver um resgate, cada dia mais ela vai se acabar, ela vai se acabar, ela vai se acabar. A questão da autenticidade e de percas de arquivos e de memórias também se dá pelo poder aquisitivo da época. Porque um retrato, há anos atrás, era o preço de um Fusca. Por isso que você encontra poucos registros e muitos números de grupos que existiam, mas foi sem nomes, vestimentas precárias, por essa questão de poder aquisitivo. Na época, Timbaúba era a terra da rede, do sapato
e algumas pessoas que viviam da agricultura. Essas pessoas não tinham condições de hoje fazer um grupo luxuoso como tem. Então, antigamente era rústico. Era aquela coisa original, aquela coisa mais arcaica, aquela coisa mais grossa. Mas mesmo assim acontecia a brincadeira. Apesar do declínio no interesse de alguns pelo boi de buzina, as autoridades públicas têm se empenhado para ajudar na manutenção desta cultura. Olha, o poder público ele tem um papel fundamental, tanto no incentivo cultural, ou seja, patrocinando, financiando, apoiando alguma obra, algum trabalho, algum projeto, alguma apresentação, como também abrindo espaços. O poder público ele faz o seu trabalho em questão de pesquisas, historicamente, antropologia, e ele faz um mapeamento da cultura. Em relação à sua necessidade, ele distribui suas funções. E com o boi de buzina aqui do município de Timbaúba não é diferente, porque também teve alguns programas, tipo LPG, a Lei Paulo Gustavo, teve a questão do boi roxinol próprio ser incluído no circuito junino, e N coisas. Até na questão da educação, a portaria de educação, convidar o grupo dos bois para abrir as portas para que os alunos conheçam um pouco a cultura. Eles fazem de acordo com o mapeamento, né? De acordo com sua necessidade. Mesmo em meio às dificuldades, as agremiações conseguem se superar e atrair grande número de espectadores. As apresentações movimentam o turismo e a economia local. A gente tem que pensar o boi de buzina também sobre a questão econômica, principalmente no que refere ao comércio local, porque são vários grupos. Timbaúba já teve 63 grupos que precisa de se equipar. Então, o comércio local lucra muito com isso. Ganha a pessoa que está vendendo a água quando o boi está se apresentando, o refrigerante, o cachorro-quente. Aí a criançada tem fome, os responsáveis vão lá, compram as coxinhas, e fora essa questão do comércio em si. Todas as instituições culturais, elas têm o seu potencial, o seu público, né? Atraem o seu público. E tem também os investimentos que eles fazem na construção da própria formação do grupo, né? Então ali você vê que a maioria desses bois, eles têm em torno de 20, 30, chegam até a 50 componentes. Então isso aí influencia porque a gente vai ter essas pessoas adquirindo, né? O grupo vai adquirir recursos para compra de material no comércio, vai também criar aí uma fonte de renda para esses meninos que passam a participar dos bois, e aí participando dos eventos eles têm também uma retribuição financeira, né? Isso tudo faz girar esse mecanismo da economia. O importante é isso, é que se existir os bois constituídos, existe um comércio forte. Não adianta dizer assim, porque o boi é um grupo pequeno que tem 30, 40, 60 pessoas, gasta pouco. Não, a gente mexe com a mesma economia que a pitombeira mexe no Recife, lá em Olinda. Quando a gente fala no segmento de boi de buzina, a gente não pode deixar de fora a questão turística. Até mesmo meus trabalhos artísticos fora da cidade, é comprovado que as pessoas dizem assim, no carnaval eu gosto de ir Timbaúba porque eu quero ver os bois, coisa que a minha cidade não tem. O boi de buzina hoje é a principal atração cultural de Timbaúba. Então todo turista, quando vem ao município, ele se preocupa já em querer saber onde tem um grupo se apresentando, onde é a sede de um boi de buzina. E aí a gente tem sempre aquelas indicações. E claro, alguns bois que preservam, eles não saem só no carnaval, né? Hoje a gente já tem pelo menos uns 4 a 5 bois que eles mantêm viva a identidade artística do grupo o ano inteiro. Então, é muito importante esse trabalho. Grupo, turismo, porque se você tem um bom produto, o turismo vai estar presente. A perseverança e a vontade de continuar fazendo a cultura do boi de buzina progredir rende bons frutos. O resultado são lembranças que permanecerão na vida daqueles que fazem e de quem admira o espetáculo e a saga do boi de buzina, a alma e tradição do carnaval de Timbaúba. Falar do boi de buzina em memórias marcantes, uma coisa que me volta ao passado e me deixa até um pouco emocionado, é quando tinha o Sábado Zé Pereira, onde diversos grupos
eles saíam e se reuniam em um cortejo imenso. E eu amava. E desde criança eu amei a cultura do boi e não é diferente dos dias atuais. E tem outros relatos, tem outras memórias, tem outras histórias. A questão mesmo, a casa hoje que eu resido, que moro com minha mãe, e meu pai fez o boi na sala. Só que ele refez essa armação e foi 2 centímetros a mais. E quando foi passar o boi, não era o tamanho original antigo da portada. O boi não passou. Ele não teve demora. Ele pegou a marreta, quebrou a portada e o boi passou. Agora, depois, pra gente dormir à noite, teve que escorar a porta. Mas o boi passou e foi pra rua. Entre outras situações que aconteceram, que isso fica pra outra hora. A cidade de Timbaúba, ela está de parabéns. A cidade de Timbaúba, ela está de parabéns. 145 anos não vai perder pra ninguém. Adorei essa